Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Bíblia Talk. Hoje nós estamos aqui estudando a segunda aula da nossa lição de adultos da editora Betel, que tem por título o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Essa lição ela foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Fama, Goiás. Se você não assistiu ainda a primeira aula, eu gostaria de convidar você a apertar aqui, clicar no link que está aparecendo aqui em cima, para que você possa assistir primeiro a primeira aula, então ter uma base sólida do que nós estamos falando nessa lição, e aí sim assistir essa aula que nós estamos gravando agora. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você se inscrevesse agora, para que você receba todas as notificações de todos os vídeos que nós estamos lançando aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário, eu tenho certeza que nós vamos responder o mais brevemente possível. Pastor Elias, se você está preocupado porque ele não está aqui apresentando essa aula, eu tenho que te dizer que por alguns motivos pessoais não foi possível para o pastor Elias estar apresentando essa aula no dia de hoje para vocês, mas eu estou aqui humildemente substituindo essa pessoa insubstituível que é o pastor Elias. Eu digo insubstituível porque são muitos anos de experiência, muitos anos de pastorado, muitos anos de estudo bíblico, e com certeza eu ainda estou muito jovem, muito novo para conseguir chegar nesse nível que o pastor Elias está. Mas eu peço a ajuda do Espírito Santo para que eu seja capaz de transmitir a vocês essa mensagem dessa lição de hoje tão importante para as nossas vidas. E o tema dessa lição de hoje é um coração de servo, e o texto áureo desse dia de hoje é: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Marcos capítulo 10, no verso 45. Verdade prática diz: precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida comprometida com o serviço conforme o plano divino. Nós temos aqui também o texto bíblico, né? O texto de referência que está escrito em Marcos capítulo 9, do verso 30 ao 35. Você pode fazer essa leitura na sua casa com a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui na lição. Então vamos iniciar a introdução dessa lição que nos apresenta Jesus como sendo o nosso maior exemplo a ser seguido. O ponto 1 diz: Jesus, o servo enviado por Deus. Então vamos ver aqui o que o autor dessa lição diz concernente a esse tema. A temática que nos propomos a reintroduzir no centro dos nossos estudos é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Marcos capítulo 10, no verso 45. No diagnóstico alcançado pelo apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus, presenciamos o seu caráter servidor, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, 6 e 7. Então nós podemos constatar aqui nesse primeiro tópico, Jesus, o servo enviado por Deus, que Marcos tenta reforçar aos gentios, aos romanos, para quem ele estava escrevendo essa carta, que Jesus era realmente o Filho de Deus, mas ele não se apega a esse fato de ser o Filho de Deus, de ser Deus, para vir à terra e ser aclamado por todos, mas sim para servir a todos. Ele nos dá esse exemplo de servo fiel ao Deus Pai que o enviou. E então o subtópico diz: o servo cheio do Espírito Santo. Podemos ver com clareza que Jesus desceu às águas batismais em submissão ao Pai. Abre aspas. E aconteceu que naquele dia que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Marcos capítulo 1, verso 9. No Evangelho de Marcos visualizamos que antes de Jesus seguir a sua missão, e após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, e nunca o abandonou. Marcos capítulo 1, verso 10. Dentro de cada um dos 4 evangelhos, não seria difícil de mostrar que o Espírito Santo sempre esteve presente no ministério de Jesus, lhe auxiliando em cada detalhe a realizar a sua missão estabelecida pelo Pai.
Então nós podemos ver aqui que Jesus, ele sempre foi auxiliado pelo Espírito Santo. Ele sempre foi cheio do Espírito Santo. E antes de começar o seu ministério, ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós vemos tantas pessoas almejando o ministério, tantas pessoas tentando cumprir o chamado de Deus nas suas vidas, mas o que lhes faltam é esse revestimento que Jesus nos mostra e nos dá o exemplo que nós precisamos como crente na nossa geração. Nós precisamos ser amigos do Espírito Santo, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo para poder fazer a diferença. Então, se você não tem esse Espírito Santo, quando você transmite a palavra de Deus, ninguém é convencido, ninguém é transformado, ninguém sente a presença de Deus, ninguém sente a presença do Deus Pai. Então é por isso que é necessário que os obreiros de hoje, que os obreiros da casa do Senhor sejam revestidos com o Espírito Santo de Deus, assim como Jesus foi revestido com o Espírito Santo de Deus. E o autor diz aqui no segundo subtópico: o servo que foi tentado e venceu no deserto. Dizem que o deserto é a escola de Deus, e essa é a pura verdade. Se você já passou do deserto, você sabe exatamente do que está falando aqui nesse texto. Podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa nos fazendo ver que, no início do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Marcos destaca que, no começo da caminhada de Jesus, o Espírito o conduziu para o deserto, para ser tentado por Satanás. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam. Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. Quantas vezes nós vemos pessoas passando por tantas dificuldades, estão passando por verdadeiros desertos e não entendem o potencial que esse deserto que eles estão passando tem na vida deles. O deserto é lugar de aperfeiçoamento. O deserto é lugar onde você tem conexão com o Pai. O deserto é lugar onde você é tentado e é onde Deus abre a porta de escape para que você vença as tentações. Não existe um ministério que seja sólido o suficiente que não tenha tido o seu começo dentro do deserto. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando pelo deserto hoje, eu tenho certeza que você não está aí à toa, você está aí na escola de Deus, e eu tenho certeza que Ele está preparando você para uma grande vitória no futuro, para um grande ministério no futuro, para um grande chamado que está se desenvolvendo a partir do deserto. E o próximo subtópico diz: o servo perseverante na oração. E aqui nós vamos ver nesse subtópico que Jesus, em todos os momentos da sua vida, estabeleceu uma conexão com Deus. Ele estabeleceu uma conversa com o Pai, dizendo aquilo que ele estava passando. Nós vemos na Bíblia que Jesus orou quando foi fazer a multiplicação dos pães, ele orou quando foi ressuscitar a Lázaro, ele orou no Getsêmani, ele fez uma oração durante a noite, uma vigília antes de escolher os seus discípulos. Jesus orou no Getsêmani, Jesus orou na cruz, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Então Jesus nos mostra com essa vida de servo que ele teve a sua perseverança na oração. E essa oração é um assunto tão negligenciado durante os nossos dias. Nesses dias que nós estamos vivendo, tantas pessoas abandonaram as suas práticas espirituais de oração. Vivemos num mundo onde a oração é uma oração miojo, 3 minutos está pronta. Vivemos num tempo onde as nossas orações são orações repetidas. Vivemos num tempo onde as nossas orações são cansadas, são orações decoradas, são orações sem profundidade, orações rasas. E essa oração não é a oração que Jesus fazia. Essa não é a oração que Jesus usava para falar com o Pai. Oração é um momento de relacionamento onde você conversa com Deus. E tantas pessoas hoje em dia têm negligenciado esse aspecto tão importante da oração. Pessoas que apenas oram agradecidos pelo alimento, ou à noite agradecidos pelo dia que teve, pedindo a Deus uma boa noite de sono e amém. Isso não é relacionamento, isso não é conversa com Deus. Conversa você fala, você espera e Ele responde.
Você precisa ter mais orações, você precisa estabelecer uma rotina diária de oração com Deus. Leia a Bíblia, ore e espere que Deus fale com você. Imagina aquela pessoa, seu vizinho, sempre bate na sua porta para te pedir alguma coisa. Ele não dá tempo de você falar nada, ele não te dá tempo de você perguntar como está o seu dia. Ele simplesmente bate na sua porta e pede: você tem um açúcar? Você tem um sal? Você pode me emprestar isso? Você pode fazer aquilo? E geralmente muitos crentes têm usado esse tipo de oração para falar com Deus, só pedindo, pedindo, pedindo e não querendo saber a vontade de Deus para a sua vida. Tem tantas pessoas que oram a Deus pedindo coisas tão absurdas e esquecem que Deus ele está preocupado com cada detalhe da sua vida. O autor aqui na lição ele diz que nós deveríamos consultar a Deus em todas as coisas grandes que nós vamos fazer na nossa vida, mas eu quero abrir um parênteses e dizer, ok, você pode até buscar a Deus nessas coisas grandes da sua vida, mas eu tenho certeza que Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida e não existe para Deus algo que seja tão grande, algo que seja tão pequeno. Então você pode orar a Deus e apresentar em súplica todas as situações da sua vida, porque Deus é aquele que cuida de você. E seguindo aqui na nossa lição, nós vamos entrar agora no segundo tópico dessa lição, que diz Jesus, o servo exemplar. Então vamos ver aqui o que o autor diz nesse subtópico para a gente. Jesus é o nosso referencial de servo. Podemos dizer sem medo de errar que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que Jesus. Por que Jesus é esse exemplo sólido que nós temos? Porque ele era um exemplo a ser seguido. Ele não simplesmente falava, ele falava e fazia. Hoje em dia nós temos muitos líderes que estão falando, mas quando você olha para a vida desses líderes, você não vê os frutos, você não vê eles fazendo o serviço. É muito fácil falar como que é feito o serviço. Difícil mesmo para esses líderes é falar como deve ser feito o serviço e fazer o serviço de acordo com a vontade de Deus. E ele diz aqui no primeiro subtópico: há numerosas referências em todo o Evangelho de Marcos sobre a entrega de Cristo como servo. Neste Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito mestre, nos ensinou o significado de servir sem reclamar por palavras e exemplos. Desse modo, nós, como seus discípulos, somos chamados a servir como ele serviu. De não ser exagero afirmar que em nenhum momento a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que Jesus foi incompreensível ou desrespeitoso com alguém. Pelo contrário, ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. E aqui é um ponto muito importante dessa lição, de nós lembrarmos que Deus não tem filhos e nem filhas favoritas. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus, todos nós estamos na mesma posição aos olhos de Deus. E Jesus entendia isso, tratando todos com respeito, nunca desrespeitando a ninguém, ouvindo sempre a todos e ajudando todos aqueles que precisavam. E o próximo subtópico do segundo ponto diz: Jesus, exemplo de obediência. Estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários a definem como uma ação de submeter-se à vontade de alguém. É importante dizer que existem nas Escrituras grandes exemplos de obediência. Contudo, a maior delas é a do nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada ação do servo, presenciamos ele sendo obediente ao Pai. Assim aprendemos a enxergar que Cristo nos ensinou grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do reino do Senhor. Nós vemos na Bíblia que essa obediência a Deus é um princípio de toda sabedoria. Temos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que foram obedientes a Deus e assim alcançaram a vitória. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que Jesus é um exemplo maior, é o maior exemplo que nós temos de obediência a Deus. No próximo subtópico diz: Jesus,
nosso exemplo de submissão. E aqui nós falamos um pouco sobre o que nós já estamos falando, Jesus sendo obediente a Deus e sendo submisso a Deus, na vontade de Deus para a sua vida. No Getsemane, Jesus ora a Deus dizendo: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Eu acredito que na consciência humana de Cristo, ele sabia exatamente por aquilo que ele havia de passar, ele sabia todo o sofrimento que ele havia de passar, então ele ora a Deus, mas nós vemos também que ele estava pronto e prontamente se ofereceu em favor de todos nós, por mim e por você, em obediência a Deus. E o terceiro subtópico dessa lição diz: Jesus, o exemplo de servo em ação. E assim diz o escritor da lição: existe poucos relatos sobre o ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Claro, está para nós que a maior parte da narrativa deste Evangelho observa Jesus fazendo coisas e não falando. Daí a necessidade de estudá-lo em toda a sua totalidade para aprendermos com Marcos que, como servo de Cristo, que não devemos permanecer imparciais, necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. E o primeiro subtópico desse terceiro ponto, ele vem dizendo: o servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. E o autor diz: percebemos no Evangelho de Marcos de forma incontestável que devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo a ponto de confiarmos a Ele todas as nossas dores. Marcos capítulo 1, 40 ao 42. Marcos nos apresenta que devemos nos achegar a Cristo e Ele cuidará de nós. Marcos capítulo 10, no verso 51 e 52. Ainda podemos enxergar nesse Evangelho que carecemos de colocar nossa fé em Cristo, tornando-nos seus discípulos para cumprir o ide determinado pelo Senhor. Marcos 16, 15 a 18. Em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações de ansiedade, de medo, de dores que nós enfrentamos. Marcos capítulo 4, no verso 35 ao 41. Então, nós temos aqui no livro de Marcos um grande exemplo de que nós sempre podemos contar com Cristo em meio às nossas adversidades, em meio à nossa ansiedade, às nossas crises de ansiedades. Nós podemos ser socorridos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador, ele é o servo que veio nos ajudar, ele é aquele que nos auxilia no momento da nossa fraqueza. Quando nós precisamos, nós podemos colocar a nossa fé em Cristo, porque nós sabemos que Ele está no barco. E se Ele está no barco, independente se as ondas estão altas, independente se os ventos estão fortes, Ele é aquele que acalma as tempestades das nossas vidas. Então nós vamos para o próximo subtópico que diz: o servo nos mostrou ser possível liderar através do serviço. E aqui eu quero abrir um parênteses, que é tão difícil nós vermos pessoas hoje liderando por exemplo, pessoas que vão para a igreja e geralmente vão para lá e ajudam na limpeza, ajudam a organizar ali as cadeiras. É tão fácil ultimamente acharmos pastores e pregadores, grandes pregadores, que chegam na igreja apenas na hora da palavra, e outros que nem vão para a igreja simplesmente porque não terão oportunidades naquele dia. Muito triste isso acontecendo nas nossas igrejas nos dias de hoje. Mas nós vemos aqui que Jesus é um exemplo que é possível nós liderarmos através do nosso exemplo. Tem líderes na igreja que não têm título. Tem líderes dentro da igreja, líderes de pessoas que estão dentro da igreja que nunca tiveram um título, mas o seu exemplo tem arrastado multidões, o seu exemplo tem arrastado pessoas aos pés de Cristo. E que Jesus seja esse referencial para mim e você. Vamos ver aqui na lição o que o autor diz. No Evangelho de Marcos encontra-se largamente difundida a ideia de que Jesus liderava através do serviço. E achando-o, lhes disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles,
por toda a Galileia e expulsava os demônios. Marcos capítulo 1, verso 37 ao 39. A partir de uma análise dos 4 evangelhos, podemos identificar que este evangelho é o que mais destaca essa observação. Desse modo, compreende-se facilmente que, como seus discípulos, devemos imitá-lo no serviço. Jesus tinha uma prioridade. A prioridade de Jesus era pregar o evangelho e fazer o nome de Deus conhecido. O próximo subtópico diz: o servo e a sua influência inspiradora. Vamos ver aqui o que o autor diz acerca desse subtópico. No Evangelho de Marcos, podemos conhecer Jesus pelo que ele é. Passamos a conhecê-lo por suas ações e cuidado com todos. Se bem observado, podemos ver nele uma influência inspiradora para todos nós. Podemos dizer sem medo de errar que Jesus é o homem perfeito, o nosso maior padrão de integridade e justiça. Sua disposição em servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Por tudo o que fez, Jesus tornou-se um modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então nós podemos ver aqui nesse terceiro ponto que Jesus, ele é o nosso grande líder. Mas eu quero te dizer, neste dia, Jesus só foi capaz de ser esse exemplo para todos nós e ser esse grande exemplo por mais de 2000 anos, porque Jesus sabia exatamente o que ele era. Jesus sabia exatamente quem ele era e qual era a sua missão. E sabe por que muitas vezes eu e você temos fracassados no nosso legado? Sabe por que muitas vezes eu e você temos fracassados na nossa missão de servir a Cristo? Porque eu e você muitas vezes não temos a real consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que você sabe exatamente quem você é, você consegue entender qual que é a sua prioridade. E quando você entende qual é a sua prioridade, você não tem tempo para bobeira, você não tem tempo para brincadeira, você é uma pessoa com uma missão. E qual que é a nossa missão? Nós somos embaixadores de Cristo nesse tempo. Nós somos os responsáveis por ajudar a Jesus a expandir o reino de Deus na nossa geração, através da pregação, através do testemunho, através do louvor, alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas têm sido impactadas com o seu testemunho? Quantas pessoas têm sido impactadas com a sua palavra, com o seu jeito de liderar? Quantas pessoas você tem liderado através do seu serviço? Quando você souber exatamente quem você é em Deus, você será capaz de fazer exatamente aquilo que o Pai lhe condicionou a ser feito, a sua missão, o seu propósito, o seu chamado. Então, que a partir de hoje, através dessa lição, através desse estudo do livro de Marcos, você possa gerar dentro de você essa ambição de saber realmente quem você é em Cristo, porque quando você souber aquele que você é em Cristo, aquilo que você é em Cristo, qual que é o seu chamado em Cristo e qual é a sua função no reino de Deus, ninguém te segura em nome de Jesus. E a conclusão dessa lição diz: aprendemos nessa lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo, que aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque não tem ninguém, ou são raros aqueles que são capazes de se aniquilar pelo bem, pelo avanço do Evangelho. São poucos aqueles que são capazes de dispor o seu tempo livre para investir esse tempo naquilo que é proveitoso, na obra do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia estão cultuando o conforto e as suas riquezas, mas que nós possamos ser diferenciais, que nós possamos ser diferentes nesse tempo que nós estamos vivendo. E se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse o seu like, deixasse o seu comentário, para que nós possamos ter cada vez mais pessoas envolvidas e interagindo nessa nossa comunidade chamada Bíblia Talk. Eu vejo você no próximo vídeo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.